A Amazônia em chamas acendeu a indignação das ruas e ganhou dimensão mundial. As mobilizações tomaram as ruas no Brasil e no mundo. A responsabilidade política do governo Bolsonaro Mourão pelo incêndio e pela crise ambiental é evidente. Fica, o Bolsonaro sai, a Amazônia fica. O Bolsonaro sai, a Amazônia fica. Now it's got to go, hey, hey, ho, ho. Bolsonaro, got to go, hey, hey, ho, ho. Desde a posse, o governo e seu ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, não fazem outra coisa a não ser atacar por todos os meios os instrumentos de fiscalização contra incêndios e crimes ambientais na floresta amazônica e no Cerrado. Olha o que eles fizeram com a nossa reserva. 2 anos que a gente estava lutando para preservar isso aqui e agora vem os baderneiros e fica fogo na nossa aldeia. O espírito de devastação ambiental e de perseguição aos índios e aos povos da floresta se expressa nos discursos agressivos do presidente, que ataca o meio ambiente, defende o fim das multas contra crimes ambientais e desmonta órgãos públicos como o IBAMA, o ICMBio e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, um dos institutos mais respeitados no Brasil e no mundo. Não vou assinar nenhuma nova reserva indígena no Brasil. O ministro Salles foi se confraternizar em Rondônia com os madeireiros que acuavam o IBAMA. Agora se sabe que existiu o Dia do Fogo, em 10 de agosto, promovido por ruralistas, madeireiros e comerciantes, apoiadores de Bolsonaro, que saíram botando fogo na floresta para mostrar ao presidente que queriam trabalhar. Quer dizer, queriam expandir a grilagem, a invasão, o roubo e a apropriação de terras indígenas do Estado e reservas ambientais para fazer da floresta pasto para plantar soja e abrigar garimpos. A explosão dos índices de desmatamento e queimadas em 2019 é consequência do passe livre dado pelo governo Bolsonaro para a extração ilegal de madeira e para a ampliação da agricultura e da mineração. A situação do meio ambiente no mundo e na Amazônia é muito grave. Estamos à beira de uma catástrofe ambiental. Todos os estudos científicos mostram que a floresta não terá mais volta a partir de certo patamar de desmatamento e devastação. Não conseguirá se recompor. Se isso acontecer, ocorrerá um processo de desertificação com consequências catastróficas para o clima e todo o planeta. A Amazônia não está longe deste ponto de retorno. O ponto a que chegou a Amazônia e o mundo é a demonstração de que o sistema capitalista, baseado no lucro e na acumulação de capital por um punhado de monopólios, bancos e grandes empresas, é altamente destrutivo, produz barbárie. Sob o capitalismo, o avanço da tecnologia, que deveria servir para proteger a natureza e para a humanidade viver melhor, ao estar sob controle dos capitalistas, causa exploração, pobreza, miséria, desemprego, ignorância e destruição. O capitalismo tende a destruir o planeta. No Brasil, mais de 500 anos de capitalismo só produziu desigualdade, escravidão, exploração. Nos últimos anos, especialmente a partir da ditadura militar até hoje, a Amazônia já foi muito devastada e os povos da floresta sofreram sucessivos genocídios. A derrubada da ditadura atrasou por um período a destruição, mas ao não acabar com o capitalismo, não impediu o avanço do desmatamento. Pelo contrário, os anos de FHC, Lula e Dilma significaram o desmatamento de uma área que os cientistas debatem se é do tamanho da Alemanha, do Paraguai ou do Uruguai, o que demonstra a completa falência de propostas que prometem um capitalismo controlado ou um capitalismo ecológico. O governo Bolsonaro é, ao mesmo tempo, a expressão e defensor da barbárie capitalista. Por isso, radicaliza e acelera esse processo predatório de destruição da Amazônia e dos povos da floresta e nos ameaça com uma iminente catástrofe ecológica. As manifestações em todo o mundo e aqui no Brasil
unindo a juventude, os trabalhadores e os povos da floresta, é o caminho para, de imediato, derrotar esse governo, como também para abrir caminho para a construção de uma outra sociedade, um outro sistema, o socialismo. Lideranças capitalistas dos países imperialistas europeus, seja por razões eleitorais e mesmo oportunistas em relação aos seus interesses comerciais, ameaçam com retaliações. Essa divisão entre os de cima ajudou a criar uma sinuca de bico para o governo. Pode estar havendo, sim, pode, não estou afirmando, ação criminosa desses zongueiros para exatamente chamar a atenção contra a minha pessoa, contra o governo do Brasil. Essa é a guerra que nós enfrentamos. Bolsonaro, que primeiro negou que os incêndios existissem, depois disse que as ONGs é que tinham incendiado a Amazônia. Foi obrigado a baixar a bola e fazer um pronunciamento na TV prometendo apagar os incêndios com a ajuda das Forças Armadas. Foi recebido por um grande panelaço. Mas não dá para confiar nesse governo. Em reunião com governadores da região norte e parte do nordeste, supostamente para tratar dos incêndios, não fez outra coisa senão defender com a demarcação das terras indígenas, coisa que 86% da população brasileira não concorda. Bolsonaro, Mourão e os militares, com grande hipocrisia, tentam pousar de nacionalista. Tentam dizer que estão defendendo a Amazônia e a soberania nacional contra os interesses imperialistas e europeus, polemizando com Macron, presidente da França, ou atacando a Alemanha e a Noruega. Eles não têm autoridade para vir discutir essa questão para conosco. Mas o nacionalismo de Bolsonaro e dos militares é tão falso como as estátuas da liberdade que simbolizam as lojas da Havan. Bolsonaro e os militares defendem que as mineradoras dos Estados Unidos entrem a Amazônia adentro. Bolsonaro bateu continência para a bandeira dos Estados Unidos e se comporta como um completo colonizado perante Donald Trump. Os militares não ficam atrás. Que nacionalismo é esse que entrega a Embraer para a Boeing? Que privatiza 8 refinarias da Petrobras, a BR Distribuidora e dolariza o preço do diesel para favorecer as multinacionais petroleiras contra a Petrobras. Que nacionalismo é esse que promete privatizar a Petrobras inteira e os Correios? Que nacionalismo é esse que entrega a base de Alcântara, no Maranhão, para os Estados Unidos? Aliás, com o apoio vergonhoso do PCdoB, PDT e PSB. O projeto de Bolsonaro e dos militares para a Amazônia e todo o Brasil é de submissão aos Estados Unidos. Um projeto ditatorial, de superexploração, semi-escravidão e altamente predatório. A hipocrisia vem também dos imperialistas europeus e de todo o G7. Eles, da mesma forma que os Estados Unidos e Israel, possuem interesses comerciais na Amazônia. Inúmeras empresas europeias atuam em mineração na Amazônia, mas também exploram e se apropriam e patenteiam material genético e os saberes dos povos da floresta para empresas de farmácia, cosméticos e fazem biopirataria. Nem Bolsonaro e Trump, nem Macron e o G7 vão salvar a floresta. A maior floresta do planeta não vai deixar de estar ameaçada e o Brasil e o mundo não estarão livres da possibilidade e iminência de uma catástrofe ambiental enquanto não superarmos o sistema capitalista que destrói a Amazônia e converte os seus recursos em mercadoria. Precisamos de uma sociedade socialista, onde toda a grande biodiversidade e o conhecimento tradicional dos povos da floresta estejam a serviço do bem comum da humanidade. Uma sociedade que não esteja voltada para o lucro e a acumulação do capital de um punhado de bilionários, ruralistas, banqueiros, mineradoras. Bolsonaro é a radicalização deste processo de barbárie capitalista. Os povos da floresta precisam resistir em aliança com os trabalhadores urbanos e todos os oprimidos para defender as suas vidas e as de todos nós. Mas a Amazônia só vai parar de arder quando superarmos o sistema capitalista e a grande propriedade privada.
De imediato, precisamos de medidas emergenciais para salvar a Amazônia. Precisamos derrotar Bolsonaro, Mourão, Trump e seu projeto de entrega do país para os Estados Unidos, destruição ambiental, guerra social e de barbárie para o povo.